Fala, meu povo do EJA, etapa 6, aprofundamento, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, mas muito mais química aqui no nosso canal de educação. E hoje nós vamos falar sobre o tema de mineração, mas antes disso, você sabe que a gente sempre resolve aquela questãozinha da aula anterior que eu deixei para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, a questãozinha da aula anterior foi essa questão 15 do Enem, que diz assim, recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato. Parou aí? Deixa eu marcar isso aqui, absorção de nitratos. Nitratos NO3-, é esse íon aqui, tá bom? Pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas, certo? Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada pela redução. Pessoal, vamos lembrar do seguinte: quando se trata de nitrato de nitrogênio, nós estamos falando de proteínas, porque são nas proteínas, pessoal, que tem nitrogênio. Lembra do aminoácido, ligação peptídica. Nós temos nitrogênio ali. Então, se você tem pouco nitrogênio, tem pouca produção de proteína, tá? Porque amido é carboidrato, só tem amido, frutose e celulose são carboidratos, só é carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem nitrogênio na estrutura. E os lipídios também, tá? Por isso que aqui na 15 é letra E, beleza? Meu povo, então vamos falar do nosso tema de hoje, a mineração. Quando eu estava montando a aula, eu fiquei pensando, rapaz, será que existiu um mundo, como seria o nosso mundo, nosso planeta, nossa vida sem minério? Rapaz, ia ser bem, acho que não ia ter condições. Por quê? Vamos pensar. O homem começa a evoluir como sociedade, como indivíduo, a partir do momento que ele começa a manipular os primeiros metais. O bronze, o próprio cobre, né, o bronze. Aí tem o ferro, o aço. À medida que nós vamos conseguindo minerar, a fazer ferramentas, as próprias joias, como o ouro era bastante usado, né? Então, de cedo, nós já sabíamos entender o valor de algumas substâncias, de alguns minerais. Porque assim, tem o minério e tem o mineral, né? Que tem uma diferençazinha entre os dois. Que o mineral, gente, é qualquer sólido que está na crosta terrestre. Esses sólidos que formam a crosta terrestre são os minerais. O minério é um mineral que tem um valor econômico, tá? Então tem essa diferençazinha. Porque nós sabemos, existem elementos químicos da tabela que são minerais, mas eles não têm um apego econômico tão grande, então eles não são muito explorados. Diferente de outros, como o ouro. O ouro que tem um apego à mineração muito elevado. Porque praticamente, dos minerais, né, a gente consegue pegar o quê? Metais para a produção de carro, celular, computador, bateria, construção civil, né, roupas e muitas coisas. São aplicados em diversos pontos, tá certo? Para piorar, no momento agora, a moda é o carro elétrico. Se não fosse o lítio, meu amigo, um mineral, seria muito difícil de fazer essas baterias que são mais estáveis, que dão condições de ter rendimento e eficiência para montar carros elétricos, tá certo? Então, a mineração é a atividade econômica e industrial exercida pelo homem desde a antiguidade, que consiste na extração e no beneficiamento de minerais do subsolo, tá? Por exemplo, a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, né, quando você faz a pesquisa do ambiente, a exploração, aí a lavra, que é a extração, o beneficiamento daquele material para ser utilizado, tá? Então,
O processo de mineração ele passa por algumas etapas, como vocês podem ver aqui, as duas imagens, nós já estamos no processo de extração do minério, no caso no solo, que esse processo pode ocorrer de diversas maneiras, tá bom? Então vamos observar aqui, ó. Essa atividade é de grande importância pela atual configuração da sociedade que vivemos. Gente, a nossa vida, ela se baseia muito mesmo em eletrônicos. E os eletrônicos, em geral, pegam muitos metais. Dependendo, principalmente o cobre, tá? O ferro, né, para fazer o aço. Então, esses minerais são fundamentais. Como para computadores, cosmético também, estradas, estruturas metálicas, entre outros. Assim, é possível dizer que a mineração é indispensável no desenvolvimento socioeconômico. Contudo, a atividade mineradora é responsável por diversos problemas provocados no meio ambiente, que mais na frente nós vamos falar sobre eles, porque tudo, gente, tudo tem prós e contras. A mineração é importante demais para a atividade socioeconômica de um país. País rico em minério é um país que tem uma economia forte, muito emprego, desenvolve materiais de alta tecnologia e assim ele consegue vender esse material e ter um país economicamente forte, tá? Então você ter matriz, tanto matriz de mineral também como área para plantio, matriz para plantação, para alimentação, mostra um país que tem muita força econômica. Qual é o problema? Como qualquer atividade tem suas vantagens e desvantagens. E as desvantagens ambientais são grandes. Se aquela região não foi explorada da maneira correta, tomando os cuidados necessários, a gente viu recentemente 2 acidentes graves que ocorreram devido à falta de cuidado com o processo de mineração que ocorreu no Brasil, que foi Brumadinho e Mariana, tá? Além dos outros, ali foram um caso, foi acidente que ocorreu por falta de manutenção, né? E também os problemas ambientais causados pela exploração. Bom, você já parou para pensar o que é esse tão precioso que nós chamamos de minério? E quais seriam esses? Olha essa pergunta aí, vamos lá. Para diferenciar minério de mineral, de rocha, de gema, vamos entender cada um aqui, ó. Por exemplo, minérios são rochas ou minerais que podem ser minerados, ou seja, quais minerais de minério, como alumínio, manganês, tá? Minério, ele tem uma alta concentração de um produto que você pode ter valor a ele. Nós também temos as gemas. As gemas já são aquelas pedras, aqueles minerais mais preciosos, que no caso da turmalina, esmeralda, diamante, tá? Que podem ser retirados, processados e colocados no mercado, porque tem valor econômico elevado, tá bom? Para ser minério, é necessário que o elemento tenha uma concentração acima da sua média na superfície terrestre. Sua concentração deve ser uma anomalia raramente encontrada. Por exemplo, um local onde você vai extrair um minério, aquela região tem que ter uma alta concentração desse material, tá certo? Bom, porque o minério ele pode aparecer na rocha sob a forma de veios, né? Que são aquelas disseminações ou pequenas quantidades de minerais ainda maciço, que a gente encontra isso muito com o ouro. Aparece aqueles veios de ouro, tá? Eles são divididos em minerais metálicos, não metálicos, tem agregados, tá? Rochas ornamentais, industriais, entre outros. Tá? Também tem as magnéticas, né? Vamos lembrar que tem aquelas que têm características magnéticas também. Tem a famosa azougue, que o pessoal chama no interior azougue, né? A pedrinha lá magnética. Então, o minério ele é formado pela composição de minerais e seu valor conhecido pelo conteúdo metálico, tá certo? Então, dependendo do material que tem lá, você vai chamar de minério ou não. Por isso que precisa ter uma concentração elevada. Bom, diferença entre jazida mineral e depósito mineral. Vamos lá. As jazidas minerais são concentrações em volumes específicos, tá? De material com ocorrência natural, onde pode ser extraídos minerais de valor econômico com lucro, tá?
Então, jazidas, olha o que está dizendo? Jazida significa que dá para você retirar e você vai ter um lucro. O gasto econômico que você vai ter para extrair aquele material vai compensar no final, porque tem uma grande quantidade daquele material. Já um depósito mineral é qualquer concentração natural de mineral na crosta, independente de ser viável ou não a exploração. Então, tem regiões, vamos supor que tem um depósito mineral de ferro. Essa região tem muito ferro, porém, não vale a pena tentar explorar, porque a quantidade não é grande o suficiente que banque toda a estrutura necessária para explorar. Diferente de uma jazida, que na jazida a quantidade é muito elevada. Tá? Processos de mineração. Aqui estão os processos, certo? Uma das etapas aqui, como você pode ver, as 4 etapas do processo de mineração tem a prospecção, a pesquisa mineral, a lavra, que é a exploração, e o descomissionamento. Por exemplo, na prospecção, tu tem os estudos preliminares, o reconhecimento do solo por um geólogo, ele vai analisar a área, vai analisar tudo. Pesquisa, você vai retirar amostras para fazer análise em laboratório, delinear o tamanho da área, avaliar o potencial econômico. A lavra já é o projeto para desenvolver a exploração, tá? E o descomissionamento é quando você observa que a quantidade de minério está muito baixa e não compensa mais manter aquela operação. Então, você provoca a desativação e o fechamento daquela mina, tá? Esses são os processos da mineração. Vamos agora detalhar cada um. A prospecção refere-se à fase de estudos e reconhecimento geológico preliminar. Nessa etapa não há praticamente qualquer impacto ao meio ambiente. Consiste em uma atividade remota, ou mesmo superficial, onde o geólogo ou pessoa com conhecimento técnico adequado caminha pela região avaliando o potencial das rochas, dos solos e demais elementos naturais, a fim de observar a ocorrência de anomalias de minerais que tenham valor econômico. Para qualquer mina, qualquer coisa que vai ser explorada de maneira mineral, é feita assim, gente. Se faz a análise da área, a partir desta análise, você vai ter, aqui dá para fazer uma exploração, então vamos fazer um estudo mais aprofundado. Primeiro faz aquela análise geral. Depois vem a pesquisa. A pesquisa refere-se à fase de exploração, onde você vai delinear e avaliar. Por exemplo, compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e laboratório. Levantamentos geológicos da área, estudo dos afloramentos, da onde saem os veios, onde sai o minério e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos, abertura de escavações visitáveis, execução de sondagem, fazer sondas, né? Observar o formato, o tipo do solo, o tipo de mineral, amostras sistemáticas, análises físicas e químicas das amostras, testemunho de sondagem, entre outros processos. Reparem que é um período de estudo muito aprofundado. Esse período de estudo ele é muito aprofundado, muito analisado, que é porque aqui é que você vai observar. Vem cá, será que a quantidade de minério aqui vale a pena para explorar? Aí vem a lavra. A lavra refere-se à fase de desenvolvimento do projeto de extração. Vai começar a extração, certo? Que aí você pode extrair uma mina ou em ambiente aberto. É o conjunto de operações coordenadas que tem como objetivo o aproveitamento industrial da jazida desde a extração de substâncias minerais úteis até o seu beneficiamento. Tá? Depois da lavra, o fechamento, o encerramento da mina. A fase de desativação e fechamento da mina. Esse é um processo contínuo que tem início na fase de viabilidade e se estende durante todo o ciclo de vida de um projeto. O fechamento da mina e sua respectiva provisão são ferramentas de planejamento importante em função de sua permeabilidade na maior parte dos processos associados. E também tomar o famoso cuidado que quando se fecha a mina para garantir que a fauna e a flora tenham possibilidade de ocupar novamente aquela região. Tá? Então, na hora que vai fazer uma exploração,
Tem dois tipos de jazida mais comum, tá? A lavra a céu aberto, que é quando ela consiste em retirada do minério que se encontra na superfície ou em baixas profundidades, de até no máximo 100 metros, tá bom? Onde você vai retirando, ó, como está aqui no desenho, ou no desenho não, na foto. Você vai retirando, você vai fazendo essas ondulações aqui como ele está fazendo, que é o caminho, né? E você vai explorando o material que tem grande quantidade nessa região, quando é em céu aberto. O outro tipo é a subterrânea, que é quando você faz numa mina, que cava aquela mina, vai lá embaixo, extrair o material, quando está em profundidades maiores do que 100 metros, tá? Observem como tem esse daqui, a subterrânea, com certeza deve ser muito caro um projeto desse de extração. Bom, mineração no Brasil. Já no nosso país, que o Brasil é considerado o maior potencial mineral do mundo. E olha que a gente tem uma região que tem muito minério e nós protegemos, que é a Amazônia. Claro que tem todo aquele problema de desmatamento, de queimadas que tem que ser controlado, mas se o Brasil fosse explorar toda a sua área de minério, tem muito, mas muito mineral, tá? Aproximadamente 70 substâncias são mineralizadas no nosso país, sendo que 21 dos grupos de materiais não metálicos, 45 21 metálicos, 45 dos não metálicos e 4 dos energéticos, tá? Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada, também de acordo com o departamento, há cerca de 3.354 minas, tá? Sendo 159 de grande porte. Eu acredito que esse número já mudou, porque se eu não me engano esse valor eu peguei de 2 anos atrás, que eu não encontrei a tabela referente a esse ano, tá? Então, há no país mais de 8 empresas que fazem mineração. A mais famosa é a Vale. Olha aqui as companhias. Como você pode ver, a região onde tem maior mineração é a região sudeste e depois a região sul. Vocês podem ver que centro-oeste e nordeste a mineração não é tão elevada. Mas aqui, centro-oeste e nordeste, o foco é a agricultura. Sudeste e sul, mais mineração. Os principais minérios que extraímos aqui no nosso país, ó, amianto, bauxita, que é da onde a gente tira o alumínio, carvão, cobre, o estanho, ferro, nióbio, ouro e níquel são os principais explorados, tá? E extraídos aqui no nosso país. Claro que se tira muito mais coisa. Eu só estou falando de alguns minerais que eu escolhi para acabar mostrando cada um. Aqui o famoso veio de ouro. O ouro ele pode ser encontrado assim nos minerais, certo? Nas rochas, onde você vai extraindo. Então, o ouro, o Brasil está em 11º lugar na exploração do ouro, tá? Principalmente aquela região do Carajás, Tapajós, rapaz, ali já tiraram tanto ouro daquele lugar. Cavaram tanto que o local onde se extraía ouro virou um lago altamente profundo lá no Pará, tá? As principais minas estão localizadas: Pará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Amapá e também o Maranhão, tá? E com o preço do ouro cada vez mais elevado, ele tem tudo para se tornar um dos principais minerais. Aliás, ele é um dos principais atividades mineradoras no Brasil, tá? Já o ferro é o mineral mais exportado no Brasil, tá? Sendo responsável por 68% das exportações do setor brasileiro. O Brasil exporta muito, muito minério de ferro. Eu acho um certo problema. Seria legal a gente exportar minério de ferro, mas seria mais legal ainda se a gente exportasse os lingotes, as folhas, quer dizer, o material já processado. Não exportar o minério, mas exportar já o material pronto, que ele tem um preço mais elevado, né? O Brasil foi o segundo maior produtor desse minério, certo? Já foi. E os principais estados produtores, o Pará, como você pode ver, ó, região amazônica, tem muito minério ali. Região de Carajás, Minas Gerais e o quadrilátero férrico, tá? Ferrífero.
O minério de ferro mais comumente encontrado é a hematita, tá? Que é uma fonte oxidada do ferro, que ela possui hábito lamilar, ó. Ela forma em lâmina. Quando você vai quebrando ela fica lembrando umas lâminas, ó. Dá pra ver aqui, ó. Brilho metálico, tá? É o principal jazida de ferro, é a hematita. Depois o cobre. O cobre, muito importante por causa da sua boa condução de corrente elétrica. Ele é muito utilizado como fiação. Certo? Principais estados, ó. Pará, Goiás e Bahia. O cobre é largamente empregado na produção de materiais o quê? Condutores, como eu acabei de falar para vocês, como fios e cabos, devido à sua boa capacidade de conduzir corrente elétrica. Lembrem-se que todo metal conduz corrente elétrica, mas alguns conduzem melhor do que outros. Então, você acaba aplicando os metais em funções diferentes. Agora, o manganês. No caso do manganês, é o 12º elemento mais abundante na Terra e ocorre na forma de óxidos, hidróxido, silicato, carbonato. Mas alguns são considerados minérios. Principais jazidas de manganês no estado do Pará, Mato Grosso do Sul, sendo responsável por 90% da produção. Repare que toda hora eu estou colocando o Pará aqui. O estado do Pará tem muito minério e a região também de Minas Gerais. Estanho. O estanho, o metal que tem até a história dos botões de Napoleão, que dizia que Napoleão usou o estanho errado para fazer os botões dos casacos dos soldados dele, que o estanho tem 2 alótropos, tá? Um desses alótropos no frio quebra. E dizem que os botões do casaco dos soldados franceses quebraram e eles não tinham como se proteger do frio. É uma história que se conta bastante, que não se tem certeza da veracidade dela, mas que serve para explicar uma propriedade do estanho. Que o estanho tem 2 tipos, o branco e o cinza. O estanho branco, quando você lustra ele, ele brilha bastante. Ele é muito utilizado para fazer pequenas estátuas, pequenos adereços, tá? De enfeite, devido a seu brilho muito característico. Só que o estanho cinza, quando fica muito frio, ele se quebra, que é diferente do branco, que é mais resistente, tá? Então é um dos principais minerais extraídos no Brasil e possui a cassiterita e a hematita também, sendo utilizado para produzir diversas ligas metálicas. Rapaz, o lado ruim de falar de minério são os nomes dos minerais, meu amigo. Tem hora que aparece cada nome que você trava. O nióbio, recentemente ele começou a ser falado muito sobre o nióbio, porque as aplicações para o nióbio começou a ser utilizada agora. As pesquisas começaram a encontrar várias funções para eles, tá? Então as maiores reservas de nióbio estão no Brasil, em torno de 98%, e atrás está Canadá e Austrália. Então, os estados de Minas, também na Amazonas, Goiás, tem as maiores reservas do nióbio. Ok? Níquel. Já o níquel, ó, 65% do níquel consumido são empregados na fabricação do aço inoxidável. Aonde é que você encontra níquel? Tem 2 locais que você sempre vai encontrar níquel. Nas moedas, o níquel é um metal muito utilizado na fabricação de moeda. E no botão das calças jeans, meu povo, o botão das calças, aquelas partes da calça jeans, todas elas são de níquel, aquela parte metálica que segura, tá? Níquel muito produzido no Goiás, no Pará, Minas Gerais, Piauí e na Bahia. Mas sempre, ó, falando do Pará. E o alumínio com a bauxita, tá? Muito utilizado na produção das latinhas, né? O alumínio metálico. Está entre os principais minérios extraídos no Brasil e é mais comumente encontrado na forma de bauxita, o óxido de alumínio, olha aqui, ó. Certo? O Brasil possui cerca de 7,8% das reservas de alumínio e é o 3º país que mais produz minério. Pará, Minas Gerais e o Maranhão tem uma fábrica lá que pega a bauxita, né, e extrai o alumínio dela. Certo? Agora vamos falar um pouco dos impactos ambientais.
No caso dos minerais, tem a poluição que é causada da sua extração. Por exemplo, poluição e contaminação dos recursos hídricos é uma das maneiras que ocorrem na hora de extrair. Porque quando você extrai, tem lama que é formado, tem produtos químicos que são utilizados em algumas extrações. Então, essa lama e alguns produtos químicos utilizados podem ir para rios e afluentes. Então, vai causar uma poluição e contaminação dos rios, principalmente. Degradação da paisagem, como você viu em algumas fotos, grandes áreas são o quê? Desmatadas e se faz aquelas minas a céu aberto. Então, provoca uma degradação, um impacto visual muito grande daquela região, porque praticamente retira toda a cobertura vegetal, destrói toda a flora e a fauna também que sai daquela região, né? Poluição do ar e também poluição sonora. Dependendo do mineral, se joga muita fuligem, dependendo do tipo de extração, tá? E o barulho também, que o barulho, as áreas de mineração tem um barulho muito elevado, e esse barulho praticamente espanta toda a fauna da região, tá? Além dos processos erosivos devido à retirada da cobertura vegetal. Retirou a cobertura vegetal, vai ter erosão, tá? Olha aqui alguns impactos da extração de alguns minérios. Por exemplo, o ferro. Região de extração de ferro possui barragens, que são aquelas áreas de contenção de resíduo, né? Que podem ser rompidas e causar poluição das águas, além de acidentes graves, como já aconteceu. O ouro. Quando se usa mercúrio de maneira inadequada, você vai estar jogando o quê? Mercúrio no meio ambiente. Mercúrio, principalmente nos rios e lagos, o mercúrio é um metal pesado, muito tóxico para a gente. Carvão, contaminação das águas subterrâneas e águas superficiais, a exploração do carvão. E zinco, devido à barragem de contenção de rejeitos. Mesma coisa do ferro. Aquela barragem de contenção de rejeito, que é aquela montanha de lama, ela acaba, se não for bem conservada, trazendo problemas com os acidentes que já ocorreram, tá certo? Então, gente, ó, como a gente pode ver nessas imagens, Mariana e Brumadinho foi o que aconteceu. Era uma represa de rejeitos que não tinha manutenção adequada e o acidente provocou principalmente destruição da cidade, muitas mortes e a contaminação dos rios da região, tá certo? Seguindo, vamos fazer umas questõezinhas? Olha essa primeira. Analise as afirmações a seguir sobre mineração e assinale a incorreta. Letra A. A mineração é uma atividade econômica de suma importância para o Brasil. Essa atividade, além de impulsionar a economia, gera poucos impactos ambientais. Rapaz, vamos marcar a letra A? Poucos impactos ambientais de jeito nenhum. A mineração, apesar de ser de suma importância para qualquer país, ela causa esse problema que é os impactos ambientais que não são pequenos, tá? E quando ocorrem alguns acidentes, é de difícil contornar as causas dele, os problemas que eles vão acarretar após esse acidente. Ordene, deixa eu botar aqui na canetinha. Ordene as etapas de mineração do número 1 a 4 na sequência correta, tá? Então é o seguinte, ó. Descomissionamento, gente, é a última etapa, né? Quando você vai descomissionar a mina. A primeira etapa é a prospecção, que é quando você vai analisar a região. A segunda etapa é a pesquisa. Você vai dar uma olhada lá, pesquisar os minérios, analisar tudo bonitinho. Vale a pena fazer uma extração aqui. E por último, a larva, que é a terceira, que é a etapa de extração. Então, resposta aqui, ó. Letra C. Vamos fazer o seguinte. Olhem, analisem comigo. Eu volto já já. 1 minutinho com o gabarito dessa terceira. Pensem e vejam qual a resposta correta.
Então vamos lá. O que é a letra A? Ele quer a alternativa incorreta. A letra A diz: a mineração consiste nas atividades referentes à pesquisa, extração, processamento, transformação do minério e comercialização do produto. Correta a letra A. Então vamos para a letra B. As etapas do processo de mineração consistem em prospecção, pesquisa, lavra e descomissionamento. Correto. C. A lavra a céu aberto corresponde à extração de minérios até o seu esgotamento por meio de técnicas como encostas, cavas e fatias. Perfeito, certo também. A letra D. A lavra subterrânea consiste na exploração de minérios que se encontram próximo à superfície, não. Subterrânea em Minas. Então, a resposta incorreta é a letra D. A superfície é a céu aberto. A subterrânea é em Minas, tá bom? A quarta questão. A respeito da mineração brasileira, marque V para a alternativa verdadeira e F. Vamos ver o F aqui. Primeiro diz: o Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais e é rico em minérios como nióbio, ferro e alumínio. Verdadeiro. Certo? 3. O país, apesar de ser um grande produtor mineral, possui poucas minas para exploração. Poucas de jeito nenhum. Falso. Tem muitas minas e as principais estão na região sudeste e não na sul. Por isso que é falso aí o item 2. 3. Os principais destinos da exploração de minérios brasileiros são Canadá, Estados Unidos e China. Olha o Vzão aqui. Verdadeiro. Então a sequência aí fica verdadeiro, falso e verdadeiro na quarta questão, tá bom? Quinta. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que... Vamos lá. A resposta correta aqui vai ser... Olha a letra E. A mineração contribui para a interligação às várias regiões do Brasil e foi o fator de diferenciação da sociedade. Sim, meu povo, essa questão é mais voltada à história, mais focada em história e geografia do que a química, mas... Resposta correta, letra E, aqui na quinta questão. Beleza? Por isso que eu fui mais direto nessa. Vamos para a próxima, a sexta. Além de Minas Gerais, foram explorados ouro e diamante em... E aí, pessoal, o que vocês acham? Lembrando que no Maranhão não, viu? Maranhão, lembre-se, é mais alumínio. Tá? Então, todas as respostas estão erradas. Mas ouro e diamante também foi muito explorado na região do Goiás e do Mato Grosso. Então a resposta vai ser letra D. As respostas B e C combinadas. Viu como é tranquilinho? Sussa demais? Agora essa 7 eu quero que vocês tentem. Vamos lá. Tentem aí, a gente volta já com a resposta. Então vamos lá, meu povo, ó, sobre mineração, verdadeiro ou falso. Primeiro, ó, considerando um dos países com maior potencial mineral do mundo, o Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais. Verdadeiro a primeira, tá certo? Vamos na segunda.
A maior concentração de empresas mineradoras está na região norte, pessoal, lembrem-se, região sudeste, tá certo? 3. Atualmente o país é o maior exportador mundial de ferro e nióbio e o segundo maior de manganês e bauxita. Verdadeiro, certo? Então, os minérios ferro, nióbio, bauxita principalmente, tá? Com alumínio, o Brasil é um dos maiores produtores. Oitava questão. A oitava diz assim, ó. Assinale a alternativa incorreta a respeito dos tipos de mineração. Vamos lá. Primeiro, letra A. O método de lavra a céu aberto refere-se à extração de minérios que se encontram em depósitos de maior profundidade? Não, né, gente? Maior profundidade, não. Profundidade de no máximo 100 metros. Maior profundidade, a partir de 100 metros, aí já é a lavra subterrânea, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, que é incorreta, é a letra A. Olha a nona, vamos analisar aqui a nona. A nona diz assim: a extração de minérios e rochas é realizada a céu aberto quando os depósitos são rasos ou espessos e ocorre próximo à superfície. Essa atividade recebe o nome de mineração, na qual os impactos sobre o meio ambiente estão presentes em todas as fases da extração. Aí ele fala, durante a fase de operação pode ocorrer o arraste do material particulado pela água da chuva, das áreas da larva, depósitos estéreo e estradas. Constitui-se impacto ambiental direto à mineração causada pelo arraste da água da chuva, tá? Bom, vamos primeiro aqui. Desmatamento da mata ciliar, assoreamento, alteração da qualidade do ar e alteração das características físico-químicas da água. Então, na nona, vamos observar aqui o que a gente acha. Ele quer saber em relação ao arraste da água da chuva. A água da chuva, o arraste dela não vai provocar desmatamento, certo, gente? E também não vai alterar a qualidade do ar, mas ela vai afetar no assoreamento dos corpos hídricos, porque a água vai arrastar sólidos para os rios e vai alterar as propriedades físicas, porque você está levando minérios, substâncias químicas para o interior dos rios. Então a resposta é letra E. Beleza? Mineração com chuva pode acontecer este fato, tá bom? Olha a décima, vamos lá. A décima diz assim: os impactos ambientais consequentes à mineração têm sido intensos e cada vez mais têm contribuído para a degradação do meio ambiente. Então vamos ver qual é a incorreta aí. Ó, a letra A. Ó. A mineração e o garimpo são atividades que exercem forte influência no ambiente natural e contribuem para a sua deterioração? Sim, pessoal, principalmente o garimpo ilegal, que é a mineração muito agressiva, né? Eles não se preocupam muito com como estão extraindo, só extraem. B. A extração de minérios mais nobres concentram-se principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Essas atividades estão associadas basicamente às áreas dos dobramentos antigos, correspondente aos cinturões orogêneos e às intrusões ígneas que possibilitam a mineração? Correto também. Vamos para a letra C. A letra C tem, ó, a operação de garimpo emprega uma volumosa quantidade de pessoas, trazendo aos países inúmeros benefícios como a alta produção, controle da produção e comercialização desse material, meu povo. A letra C não está correta porque a operação do garimpo ela está muito ligada, o termo garimpo, à ilegalidade, certo? Ilegalidade significa que o processo não é feito seguindo princípios corretos com o meio ambiente, tá? Então a letra C está errada. Então, meu povo, ó, eu vou passar para vocês fazerem em casa, ó. A questão de número 11, tá? A número 11, essa daqui. E a questão de número 12, sobre a parte de mineração, tá bom? Então,
essas duas questões, quando for na próxima aula eu volto e respondo com vocês, tá certo? A nossa aula, meu povo, já está se encerrando. Eu queria agradecer a todos que acompanharam. Um grande abraço, gente. Tchau. Fui!